estejam atentos, certo? E aí a gente pode discutir um pouco os exemplos que vocês escolheram também, pensando na produtividade mesmo, certo? Tenho relembrado nas orientações também qual é o barema de avaliação, então eu estou considerando a apresentação da fundamentação teórica, então vocês terem se apoiado nos textos, terem trazido os textos para discussão em sala, diversidade e qualidade dos exemplos, então a ideia é que vocês tragam exemplos diversos entre eles, né? Tanto em termos, vocês estão trabalhando com merchandising e branded content, né? Então, tanto em termos de, por exemplo, diferentes modos de inserção de merchandising, né? Merchandising editorial, sobretudo. Diferentes modos de fazer branded content, né? Mercados diferentes também. Quando a gente vai pensar no videoclipe e no trailer, é um mercado só, né? Mas você tem diferença de gênero, por exemplo, gênero musical ou gênero cinematográfico, né? E isso acontece também com as inserções de merchandising. Você vai ter merchandising nos programas de auditório e você vai ter merchandising nos programas ficcionais, né? Nas novelas, nas séries, nos filmes, né? E alguns merchandisings que vão funcionar muito bem, outros que vão funcionar muito mal. Acho que nesse seminário de merchandising tem uma coisa que pode funcionar para a discussão com a turma, que é trazer exemplos um pouco ridículos, assim, né? Às vezes funciona muito mal. Teve muita essa piada em Vale Tudo, né? Assim, tava lá Afonso doente e Solange fazendo merchandising de sabão em pó, né? Que não era em pó, era líquido, né? Mas enfim, acho que é interessante trazer essas variações, porque isso mostra também, quando a gente olha para um exemplo de algo que desencaixa, a gente consegue perceber também os que estão funcionando melhor, né? Assim, acho que Diabo Veste Prada agora teve merchandisings que você mal percebia, né? Assim, e ao mesmo tempo eram muito bem feitos porque funcionavam muito bem, a marca estava muito visível, mas estava tão integrada à narrativa, tão integrada ao universo do filme, que podia passar despercebido, né? Então, assim, acho que tem essas variações que são legais, né? Vocês estão trabalhando com 2 temas que são semelhantes, mas que têm diferenças importantes entre si. Então, quando a gente fala do merchandising editorial, a gente está falando, sobretudo, né, dessas inserções em um conteúdo que não foi produzido para ser conteúdo publicitário, né? Então, a gente está falando de um programa de TV, de um filme, de algo que é um produto em si, que vai ter uma inserção publicitária ali, né? No branded content, a gente está falando de um conteúdo produzido pela marca para promoção da marca, né? Então tem essa diferença, mas que ao mesmo tempo é um conteúdo produzido pela marca para ser consumido como entretenimento ou como informação e não como um conteúdo de marca, né? Então acho que é interessante fazer essa diferenciação entre as duas coisas também, certo? Uma última coisa que eu queria só pontuar, porque eu acho que é um enquadramento importante também para vocês, que tem a ver com essa discussão. Não sei se vocês lembram de um texto que a gente viu no primeiro semestre, que era um texto que chamava Lágrimas na Chuva, de Carrascosa, que eu acho que está como referência complementar para vocês agora também, né? Ele vai falar da ideia de publicidade interruptiva, né? Porque de modo mais tradicional, o conteúdo publicitário, ele é um conteúdo que interrompe alguma coisa, né? Então você está assistindo a novela, ele vem lá e interrompe. Você está passando na rua e tem um outdoor que interrompe o seu caminho, né? Então ele interrompe um sentido mais amplo que você está construindo na relação com o seu cotidiano, com o seu consumo, né? E a gente tem um contexto hoje, sobretudo na relação com os streamings, na relação com outros modos de consumo, em que essa publicidade interruptiva, ou ela tá ficando cada vez mais visível, né? Então, assim, você tá assistindo um vídeo no YouTube e no momento em que não existia uma previsão de interrupção, aquela interrupção acontece, né? Se você vai assistir um vídeo mais longo, de 20, 30 minutos, no meio do nada aparece um comercial, né? Então, é interruptivo de modo quase gritante, assim, porque numa novela você tem toda uma construção de gancho, de pausa, né? Que no YouTube nem sempre vai acontecer. No Prime também acontece muito, e agora em filme também, né? Então, assim,
essa interrupção ela está menos planejada nesse sentido. Então, ou é isso, ou é uma interrupção, ou é uma inserção da publicidade que quase passa despercebida de tão planejada que ela foi, né? Porque no streaming, às vezes, o único modo de você inserir publicidade é com merchandising editorial, certo? Então, é interessante pensar em como é que isso vai mudando a cara, né? Aí, uma outra característica que eu acho que é interessante observar também, que quando é um merchandising editorial na novela das 9 para um público brasileiro, você tem um público muito bem delimitado. Quando você tem uma publicidade numa série como Emily em Paris, né? Que vai ficar durante anos no ar, que é para um público global, né? Como é que você entra com essa publicidade também? Que tipo de produto vai servir a esse tipo de publicidade, né? Então, acho que são questões interessantes de vocês observarem na análise desse material e na escolha dos exemplos também, certo? Mas queria escutar vocês um pouco sobre a leitura dos materiais, se vocês têm dúvidas, se já pensaram em uma estrutura, mas antes João Pedro que estava com a mão. Um exemplo muito bom que eu estava vendo, principalmente agora o primeiro jogo do Brasil na Copa, foi porque muitas das pessoas ouviu pela Globo, ouviu pelo Cazé TV. E tem outros canais, lógico, sempre tem outros canais. Mas o streaming deles é direto. E a gente tava vendo no YouTube e eles fizeram muita propaganda que eles continuaram falando. Então eles estavam com aquele comentário de jornalista, falando do jogo, falando dado técnico, e do nada uma informação sobre uma bet, alguma coisa assim, e sem interrupção. Isso de forma muito natural. E que em transmissão de jogo, isso é uma coisa interessante de observar, porque é muito antiga, né? A transmissão de jogo em rádio já tinha inserção de publicidade nos anos 70, nos anos 50, né? Essa coisa da menção ao vivo, do patrocínio, né? Que é um tipo de inserção também no meio do conteúdo, é o tipo mais clássico de publicidade em rádio, quando o rádio começou no Brasil, nos anos 20 e 30, né? Então é interessante pensar como é que isso sobrevive também, né? Isso. Porque é isso, assim, no rádio chama de texto foguete, é o texto que você coloca ali no meio. Então, às vezes, no momento em que o jogo tá morno, né? Eu fico brincando, na hora que o Neymar caiu, que você sabe que ele vai levar 10 minutos para levantar, você vai lá e joga uma inserção de alguma coisa, né? Então, o narrador, ele tem muita expertise, assim, de conhecer o andamento do jogo, a dinâmica de jogo, e ele sabe onde colocar. Quando a gente pensa num roteiro de série, num roteiro de novela, é interessante pensar onde é que está essa expertise também, né? Como é que o autor sabe em que momento ou com que personagem ele pode inserir uma publicidade, né? Porque tem coisas que podem ser desastrosas. Tem um dos textos que está como referência para vocês lá, que vai falar, por exemplo, do caso do chapéu de Antônio Fagundes em O Rei do Gado, né? Porque ele era o personagem da novela e em determinado momento ele sofre uma traição da mulher. E aí o chapéu vira piada, né? Assim, o chapéu de corno, nananã. Então isso assim, o produto continua sendo muito falado, mas talvez não de um modo que tenha sido planejado no início, né? Então é interessante pensar como é que tem um risco também no modo como você vai planejar esse tipo de associação com um personagem, com uma trama, né? Então é uma coisa interessante de pensar. Mas e aí, me contem no que vocês estão pensando. Teve uma dúvida que a gente ficou discutindo sobre a parte de narrativas híbridas, e a gente pensa em colocar Barbie. Por conta de... É um filme, mas queira que não, é uma estratégia de marca, né? Faz algo que estava meio que esquecido, nunca foi esquecido, mas trazer para atualmente e trazer com uma história assim, uma reviravolta, uma coisa mais de tempo atual, vamos dizer. Sim. E aí a gente ficou em dúvida se encaixa Barbie ou não, porque é uma estratégia de marca, mas é um filme que não foca tanto na venda, vamos dizer assim. Bom, vamos lá. O exemplo mais clássico de branded content vai ser, por exemplo, aquele filme da Dove que vocês já viram 1 milhão de vezes, né? Ele é muito celebrado, assim. E é um branded content muito reconhecido por ter dado muito certo, né? Você tem um conteúdo documental que vai falar dessa ideia do que é a beleza real e que foi muito bem sucedido em estabelecer uma imagem de marca para a Dove longeva, né? Assim, há muitos anos a Dove é reconhecida como essa marca que fala de uma beleza real, né?
Pra mim, o filme da Barbie é um branded content. Ele, inclusive, foi financiado pela Mattel, né? E foi financiado com um objetivo muito claro, que era o objetivo de reposicionar a marca da Barbie, né? Então, assim, em um momento que a gente tem uma discussão feminista sobre papéis de mulheres, né? Tem toda coisa que a Mattel vai tentar recuperar, de que a Barbie já tinha barra de profissões, já tinha isso, já tinha aquilo e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem esse ideal de feminilidade na relação com o padrão de beleza, na relação com uma série de coisas, né? Que eu acho que o filme tenta reposicionar. Então, assim, não só acho, como a gente tem muitas reportagens indicando uma intenção da Mattel de fato. Então, acho que vocês podem, de repente, trazer isso, né? Como um modo de argumentar que o filme é um conteúdo de marca. Porque ele vai trabalhar esse reposicionamento que é construído na relação com o próprio marketing da marca, né? Se ele foi bem sucedido em fazer isso ou não, eu não acompanhei, confesso pra vocês. Assim, na época eu acompanhei muito a discussão sobre o filme, como é que esse marketing da Mattel estava sendo pensado junto com o filme. Não sei que tipo de repercussão ele teve, né? Mas eu acho que dá pra argumentar que é um conteúdo de marca. E aí um outro modo de fazer conteúdo de marca, né? Mas a Natura também patrocinou Todas as Flores, acho que dá talvez para discutir, porque não é uma inserção pontual na novela, né? Mas uma novela que foi pensada com um enredo, que era uma personagem principal que era perfumista, né? Então não é um branded content clássico, certo? Acho que não dá para dizer assim, é um branded content, mas eu acho que são formatos e produtos que fazem a gente tensionar um pouco essas dimensões entre o que é ficcional, o que é publicidade, como é que essas coisas se entrecruzam, né? Porque essa é uma das tensões, inclusive, quando a gente pensa nessa relação entre merchandising editorial especificamente, né? Assim, o que é ficção e o que é essa dimensão de mercado que se apresenta, se aproxima, né? Então, que está mais relacionada com o que a gente chamaria de real, né? Então, olhar para essas dimensões aí é uma coisa interessante também, certo? Tanto que a gente escolheu falar sobre Kowalski, usar a teoria de Kowalski para explicar entre a publicidade e o entretenimento e como elas se... Ótimo, eu acho que é importante fazer esse enquadramento inicial, que eu acho que ele é fundamental para a gente pensar. Assim, quando a gente fala de merchandising editorial, tem uma série de terminologias, né? Tie-in, menção, que pessoalmente eu gosto muito pouco delas, porque eu acho que às vezes elas estão falando de coisas muito semelhantes e é um tipo de texto publicitário que se transforma tanto que se eu fico apegada a essas terminologias, eu não consigo olhar para o modo como isso está funcionando. Uma discussão sobre beleza real e o que é a intenção comercial da Dove, por exemplo, né? Então eu acho que trazer esse tensionamento é mais interessante do que ficar tentando colocar em caixinhas. E eu acho que esse é o tensionamento também que vai juntar as duas coisas, né? O branded content e o merchandising editorial, porque nos dois casos esse tensionamento é fundamental, assim, é existente, é constituidor do que eles são, certo? Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar também, assim, no Brasil, né? A gente começa a ter merchandising editorial em Beto Rockefeller. Era um acordo que inicialmente foi feito entre o ator e a marca, era um merchandising de Engov, não passava pela estrutura da emissora. Hoje em dia isso não existe mais, né? Assim, um acordo direto entre o ator. A gente vai ver nas redes sociais com os influencers, né? Porque eles são quem comanda toda a produção deles mesmos, né? Mas a Globo hoje ela tem setores dedicados, por exemplo, né? A essa negociação do merchandising editorial. Os filmes também, esse setor de marketing, vão ser pensados desde o início. Qual é o marketing que se insere? Qual é o tipo de inserção que a gente vai ter, né? E aí tem uma coisa que eu acho que eu já comentei em sala algumas vezes, que às vezes para você ter um bom merchandising editorial, isso vai depender muito de quanto dinheiro está em jogo também, né? Porque a gente tem exemplos recentes em telenovela, não sei se vocês lembram de Rian de Amor de Mãe, que era um personagem
Tá. Era um personagem que queria ser cantor e ele vai ser bancado pela TIM, né? Lembrou? A TIM fez um acordo com a Globo antes da novela começar a ser rodada. Então, assim, existia um acordo desde o início para a TIM patrocinar esse personagem. Existia uma equipe da agência da TIM, do marketing da TIM, trabalhando na sala de roteirista da novela. Então, assim, os plots do personagem foram pensadas junto com as estratégias de marketing daquela ação que estava em curso, certo? É diferente de você simplesmente, a novela tá bombando e você quer jogar o seu produto lá, então a personagem vai aparecer lavando roupa, né? Então, há modos distintos de fazer isso que eu acho que é interessante pensar. E às vezes esse merchandising é para lançar um produto que tá ali, então na novela vai funcionar muito bem, né? Porque é um tipo de produto que tem essa relação com o cotidiano, né? Mas às vezes é só para fortalecer a marca. Uma ação de fortalecimento de marca vai fazer muito mais sentido numa série como Emily em Paris do que numa novela. Faz sentido o que eu tô querendo dizer? Então tem uma coisa que é interessante, que assim, alguns produtos eles colocam travas para esse merchandising editorial. Uma novela de época, por exemplo, né? Que tipo de produto você faz merchandising editorial na novela de época? E não é que não exista. Alguns casos interessantes a gente consegue mapear, né? O Profeta teve um merchandising de Omo, do sabão em pó, e aí era um produto que já existia na época da novela, né? Teve um merchandising de joia rara, que era da Balduco, que era tipo a primeira loja da Balduco, que eu acho que era ficcional, acho que não era a primeira loja da Balduco. Mas tem toda uma construção ali que tenta atrelar esse produto a um momento. E aí, em geral, você trabalha também uma ideia de uma marca que tem longevidade, de uma marca em que você pode confiar porque ela está muito tempo no mercado, né? Então é interessante vocês observarem também essas relações. Gente, na terceira temporada também teve uma campanha de relançamento da Coca-Cola, da New Coke, eu acho que fala. Eles trouxeram isso porque foi um produto que foi lançado na época que estava ocorrendo a terceira temporada. Nos anos 80, isso, né? Tá. Tinha alguém com a mão levantada aqui, não sei se Sandy levantou a mão mais cedo também, mas junto lá. Diga. Quando eu estava lendo os textos, tinha uma parte sobre persuasão. A primeira coisa que veio de referência para mim foi Faça a Presença do Spike Lee, aquela cena que é do Giancarlo Esposito, tem o tênis pisado, e é um Air Jordan 4. É 2 minutos de discussão disso da vizinhança com o cara com a coisa do Larry Bird. Então a primeira coisa que eu pensei, eu fiquei. E é um diretor que eu amo muito. E eu acho que tem uma coisa assim, certos personagens carismáticos com determinadas marcas, tem uma ideia de construção de estilo, de construção de empatia, né, que funciona muito bem. Essa coisa do chapéu de Antônio Fagundes, eu acho que é um exemplo interessante também, né? Assim, as pessoas que queriam usar o chapéu almejavam ser um pouco como aquele personagem, que aí tem esse plot, né? Quando ele é traído na trama, isso também é um valor que vai atrelado ao chapéu, né? Então, assim... Nossa, eu já assisti esse filme. Já. É um filme? Sim. Tem muito tempo, eu tô com dificuldade de lembrar dele, mas... Entendi, mas, tipo assim, a segunda parte foi a coisa que eu pensei assim, quando deu de cabeça. Porque eu pensei, é muito sobre persuasão e, tipo, produto, até porque é uma cena icônica. Sim. E é um produto que é o carro-chefe da Nike, né? Então eu acho que é interessante pensar que tem essa ideia de longevidade também, né? O filme se tornou um clássico e o produto também se tornou um clássico, então essas duas coisas, nem sempre isso vai funcionar do mesmo modo, né? Às vezes você tem um produto que vai sobreviver e o filme não, né? Ninguém mais vai ver o filme, ninguém mais vai respeitar o filme e o produto continua sendo muito falado. Ou um filme que sobreviveu muito e aquele produto que está ali no merchandising ninguém nem mais sabe o que é, né? Mas eu acho que é interessante olhar para casos bem-sucedidos e, em alguma medida, acho que vocês podem trazer casos meio ridículos, meio bizarros também, porque eu acho que isso às vezes é interessante de mostrar como é uma estratégia que não é simples de fazer, né? Assim, você precisa de uma expertise muito bem desenvolvida, assim, saber fazer o negócio. Então, a expertise do roteirista, a expertise da equipe de publicidade, acho que isso é legal, tá?
que mais? A gente está pensando também em trazer as redes sociais do The Voice, né? Porque eles têm um perfil que é como se fosse. A The Voice tem uma empresa que é a VOT, né? Aí eles têm um perfil dessa VOT no Instagram, Twitter e YouTube. Eles postam muita coisa que não vai pra série. Certo. Que é tipo. Conteúdo extra. Qual é a série? The Voice. The Boys, tá? Sim. E tipo. Eu tinha entendido The Voice, aí eu tava aqui pensando The Voice, Eu gente. vou aparelho aqui pra falar. Aí, tipo, a série já acabou, mas eles até hoje, até agora, eles continuam postando como se fosse um jornalzinho trazendo as notícias do que está acontecendo no mundo da Voice. Sim. E as pessoas nos comentários interagem como se fossem parte daquele mundo também. Tá. E tem publicidade? Por quê? É uma publicidade pra série. Na minha visão, eu entendo assim, pelo menos. Tá. Eu não conheço, tá? Tenho mais dificuldade de ver como um merchandising editorial nesse sentido de uma inserção publicitária dentro de um produto audiovisual. Mas aí acho que cabe vocês darem uma olhada e verem se faz sentido. Mas eu acho muito interessante essa ideia de pensar essa relação com as redes sociais como modo de ampliação também, né? Dessa função, desse modo de arrecadação, né? Assim, acho que isso é interessante. Mas aí olha com cuidado, assim, pra ver se é isso. Então, a nossa dúvida era se encaixa em brand content. Ou se seria só merchandising editorial. Porque assim, eu também não assisti The Voice, apesar de todo mundo me recomendar. Mas a gente tava conversando, porque assim, a marca ela é fictícia. E aí, segundo o autor, aí pelo menos foi a forma como eu compreendi, mas aí também ficou essa dúvida. Se vale para marcas reais ou fictícias também. Porque se não for dessa forma, aí a gente tava conversando de, na verdade, então citar a Prime Video, que é a Prime Video que faz toda essa, né? Essa lógica de uma marca fictícia anunciando. Tá. Eu tô pensando, tá? Porque eu não conheço o material, aí às vezes fica mais difícil opinar, tá? Mas assim, quando a gente pensa no branded content, e o material que tá lá como referência para vocês, inclusive destaca isso, né? A ideia é qualquer conteúdo que possa ser associado à marca, mas que tenha um enfoque gerencial, ou seja, é a marca que funda ou que endossa essa produção, né? É um conteúdo para ser consumido como entretenimento, mas cuja função dele é, de certo modo, reforçar a marca, né? Então, construir uma institucionalidade de marca, reforçar essa identidade de marca, certo? Aí eu acho que precisa analisar, assim, se vocês quiserem me mandar por e-mail, eu posso dar uma olhada e aí tentar dar um palpite, mas sem conhecer eu tenho mais dificuldade de dizer funciona ou não funciona, certo? Acho que do mesmo modo que eu falei do branded content, acho que uma opção interessante mais do que tentar colocar na caixinha, trazer coisas e tensionar, ou perguntar à turma, e aí, vocês acham que é isso ou que não é isso, e colocar por que vocês acham que é, né? Aí eu acho que para defender, vocês têm que se basear um pouco na bibliografia, nas referências, certo? Então, vocês podem fazer esse exercício, eu acho muito legal, mas sugiro esse cuidado analítico, assim, certo? Se quiserem me mandar, eu posso tentar dar uma olhada, tá? O que mais? Dá pra trazer algo fora de filme e série? Dá, tipo o quê? Eu queria saber se o show da Rihanna no Super Bowl, por exemplo, que ela trouxe a inserção da marca dela de uma forma que... Da Fenty? Sim, da Fenty. Ela simplesmente, no momento do show, ela simplesmente tirou acho que foi um gloss ou foi um pó, alguma coisa assim, e passou nela. É um product placement, Isso. né? Aí eu queria saber se Acho você que acha dá. que poder trazer, entendeu? Acho que dá, sim. Acho que dá. Tem um jogo do Neymar, muito tempo, ele é passando pela Calvin Klein. Ele passou o jogo todo com a camisa levantada assim, mostrando A cueca. mostrando a cueca da Calvin Klein. Tem a boca rosa também. Eu ia dizer multa, no futebol não é multa, né? Mas uma infração ninguém dá. Porque não pode, né? Levantar a camisa. Calma falou que também teve a boca rosa no BBB, que ela também colocou a marca dela. E que no BBB é proibido, né? Agora é proibido. Eu acho que tem
já passo para você. Mas tem uma coisa interessante de branded content, mas sobretudo de merchandising editorial, né? Eu prefiro usar esse termo mais guarda-chuva do que o product placement, do que os outros, certo? Mas tem uma coisa interessante que é isso, assim, tem muitas anedotas. E aí vocês podem trazer essas anedotas também, que eu acho que dá até ritmo para discussão, certo? Sem esquecer de conceituar, sem esquecer de fazer análise, tá? Então, por exemplo, acho que uma coisa que é importante para analisar na relação com merchandising editorial, a composição da imagem. Como é que às vezes a composição da imagem é feita para destacar aquele produto, né? Como é que a mise-en-scène é para destacar aquelas cores? Então, acho que isso é um aspecto interessante de vocês explorarem, tá? A relação com a edição, como é que aquele produto vai ser colocado em destaque, certo? Ou na relação com o roteiro, como é que o roteiro pode ressaltar determinadas características do programa pela ligação ao personagem ou a uma trama, né? Então, acho que são questões que eu destaco, assim como questões para vocês ficarem atentos. Mas eu esqueci do que eu estava falando. Mas tem muitas anedotas, né? Assim, muitos casos que deram muito errado, então eu acho que é interessante, muitos casos que deram certo, mas muitos casos que deram muito errado e que às vezes deram certo porque chamaram a atenção por ter dado errado, né? Então eu acho que vocês podem trazer um pouco esse universo, assim, dos memes também, das brincadeiras, né? Acho que BBB tem umas coisas, novela também tem, Vale Tudo teve várias, né? Acho que pode ser legal. Eu adoro merchandising editorial de Odete Roitman dizendo que não usa produto brasileiro, mas depois aparece Débora Bloch dizendo, mas eu uso e a pele dela é a minha, né? Tem umas coisas que são bem criativas, assim. Sandy, depois junto. Não, é que dá pra considerar que é tipo marketing errado. Aquela prova do BBB de existência que durou tipo 48 horas, que era de uma Fiat Toro. Mas não é um branded content, né? Não é que tipo, deu muito errado por causa de tipo, como é que fala? Mas teve uma repercussão ruim, né? Eu acho que eu tô lembrando um pouco disso. Foi da Ana Clara com... Eu acho que talvez uma coisa que vocês possam fazer é trazer esses exemplos um pouco para discutir essa ideia de como precisa ter um planejamento estratégico responsável também, né? Porque senão você coloca a marca em risco também. Acho que um dos textos faz essa discussão, tá, gente? Eu não tô lembrando agora qual exatamente. Mas eu acho que tem essa discussão lá, inclusive levantada por um dos textos, né? Tem um limite aí muito difícil de governar se você não tá muito afinado, por exemplo, uma novela que é uma obra longa, né? Se muda muito a trama do personagem, você pode correr o risco da sua marca ser associada a uma coisa que você não queria, né? Mas num programa tipo o BBB, qualquer coisa pode acontecer, né? Então, como é que você faz para associar a sua marca e de repente se dá muito ruim alguém, sei lá, é hospitalizado, né? Então, como é que faz? Então, acho que nessa discussão sobre essa coisa da responsabilidade, vocês podem trazer esses casos. Mais alguma coisa, Sandy? Eu tenho uma dúvida. Em relação a citar o roteiro, edição, a imagens, seria só para o merchandising editorial? Acho que para os dois. No branded content é menos comum aparecer o produto, né? Essa ideia de aparecer o produto nem sempre é muito visível. Mas eu acho que é interessante, por exemplo, olhar como é que as cores da marca vão aparecer, como é que uma certa atmosfera ligada à marca vai ser construída, né? Então, acho que isso também tem a ver com essa linguagem audiovisual e o modo como ela se apresenta, certo? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, gente, assim. Ainda sobre merchandising editorial, eu pensei muito sobre o BBB, né, citar, mas assim, no caso não o BBB, o iFood, por exemplo, aparecia demais, só que aí trazendo agora essa discussão do editorial, que tem muito mais coisa, eu acho que só trazendo o BBB esvazia um pouco, né? Então eu agora acho que vocês precisam trazer exemplos mais diversos, certo? Tem uma diferenciação que é interessante, né? Assim, que é pensar de onde é que vem esse nome de merchandising editorial, né? Essa é uma discussão importante também.
Porque a ideia do merchandising é a ideia de colocar o seu produto no ponto de venda. Então, como é que você arruma uma prateleira, como é que você dá destaque para o seu produto, né? Quando a gente pensa no merchandising editorial, é como é que você faz ele aparecer em outros tipos de conteúdo também, né? Então, essa é uma questão aí interessante. Então, a definição de Cobra, né, de que o merchandising editorial tem a ver com um conjunto de operações táticas efetuadas no ponto de venda para colocar no mercado produto ou serviço certos com impacto visual adequado e exposição correta. Isso é o merchandising clássico, mas o merchandising editorial ele vai derivar um pouco dessa noção, né? Aí os 4 modelos básicos, né, que ele vai definir a partir de esquiavo, menção no texto, uso do produto ou serviço, ou merchandising conceitual ou de estímulo visual. Também acho que vocês até podem seguir um pouco essa lógica, mas que às vezes é muito difícil diferenciar o que é uma menção e o que é um conceitual, certo? Às vezes essas coisas estão misturadas, então não fiquem tão querendo definir as caixinhas, porque eu acho que às vezes aparece mesmo de modo muito misturado, né? É importante estarem atentos a essa questão da temporalidade, né? Então, se é um anúncio mais pontual para um produto que está sendo vendido agora e que tipo de produto audiovisual é ideal para esse tipo de anúncio, né? Ou se é um trabalho de marca que pode estar num produto mais longevo, com uma temporalidade menos do cotidiano, né? E aí é importante que vocês observem as estratégias narrativas e de linguagem para a inserção do produto, né? Sobre o branded content, tem a coisa da publicidade híbrida que vocês citaram, né? Um entretenimento publicitário interativo, então vocês já estão atentos a isso. Fronteiras muito tênues entre publicidade, entretenimento e informação, que eu já ressaltei, que é uma coisa que funciona para os dois tipos, né? Tanto para o merchandising quanto para o branded content. E aí eu acho que é isso, na hora de pensar o que é um branded content, essa é uma dúvida que sempre surge, é um conteúdo que é gerenciado pela marca, né? Então a marca é quem endossa essa produção, é quem funda essa produção, né? Eu acho que esse pode ser o argumento se vocês quiserem trazer Barbie, inclusive, né? Ele vai pedir o engajamento da audiência com o conteúdo, uma escolha do público em interagir, então é um produto que ele tem que engajar, né? Ele vai estar ligado a um modo não interruptivo, então, de novo, não é um material, não é um comercial que vai passar na TV. Geralmente, a gente vê muito branded content produzido para o YouTube, é uma coisa que o próprio público busca para assistir. Ele é um produto final, né? E ele tem valor agregado a esse conteúdo. Ele deve oferecer criação de experiências envolventes, conectar-se às necessidades ou desejos do público, deve ser um material de qualidade, deve ser transparente, isso é uma coisa importante. O público precisa saber que aquele é um conteúdo produzido por marca, certo? Então essa ideia de transparência, né, de autenticidade é importante. E, em geral, são conteúdos que vão também estimular um engajamento, um compartilhamento, tá? Em geral, o formato predominante é um formato audiovisual, com prevalência do documentário, né? Mas tudo isso aí já está indicado nos textos, tá, gente? Assim, são só coisas que eu queria chamar a atenção, porque eu acho que são mais definidoras, são mais importantes de vocês trazerem como um modo de enquadrar, né, a discussão dos exemplos, certo? E aí dos exemplos, de novo, estejam atentos, vocês estão trabalhando com material que tanto vai lidar com ficção quanto vai lidar com documental, então tragam isso. Vai lidar também com transmissões ao vivo, né? Então acho que vocês têm, de fato, uma diversidade muito grande de material que vocês podem explorar. Podem trazer coisas que deram certo, coisas que deram errado. Eu acho que as coisas que deram errado às vezes ajudam a chamar a atenção. Das minhas lembranças, eu acho que é isso. Mais dúvidas ou mais exemplos que vocês querem discutir? Acho que não? Tá, então é isso, tá? Controlem bem o tempo e estimulem a participação da turma também, que eu acho que é uma coisa importante. Pensem em quiz, pensem em perguntas. Eu acho que isso de ter perguntas ao longo da apresentação é legal. Podem pedir para a turma trazer análises também do material que vocês apresentarem. Acho que também
rende bastante, certo? Tá bom? Obrigada. Até mais.